A falta de humildade pode ser fatal para qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área. Para um jornalista, é morte certa. E é simples de entender por quê. Quem não tem humildade se acha acima do bem e do mal, tem suas próprias verdades, abre mão, diante da sua empáfia, da sua arrogância, de buscar a verdade, de se apegar ao mundo real. Um jornalista que não é humilde costuma abandonar a curiosidade, a desconfiança, as perguntas, a verificação de tudo que lhe é passado como se fosse informação. Ele deixa de duvidar. E gente assim destrói a liberdade de imprensa, vira refém de si mesma. Por quê? Porque passa a trabalhar guiada por interesses próprios do veículo para o qual trabalha, de um grupo político, de um grupo empresarial. E dessa forma, sem apego à busca pela verdade, não há liberdade possível. Quantas vezes eu já disse que não há liberdade longe da verdade? Um jornalista, claro, precisa ter fontes, de preferência de vários espectros. E é legítimo que um jornalista deseje ser o primeiro a chegar com as últimas. Mas isso não significa acreditar piamente na primeira informação, entre aspas mesmo, que uma fonte lhe passa. Isso não existe. Um jornalista que compra qualquer história sem um mínimo cuidado de apuração, de verificação, deixa de ser jornalista. Passa a ser um fofoqueiro, um mexeriqueiro, um militante, muitas vezes. O bom jornalismo trabalha com fatos, com informações bem apuradas. Se não é assim, é porque, como em qualquer área profissional, há os bons e os maus jornalistas. Como em qualquer setor, há os bons e os maus veículos de imprensa. A Daniela Lima, agora na Globo News, está certamente se sentindo em casa. É o grupo de comunicação que decretou que Lula não deve nada à justiça. Aí o olho vidrado no celular e uma mensagem de WhatsApp vira a mais pura verdade. Então ela diz, numa animação incontida, que computador da BIM é apreendido com Carlos Bolsonaro, sem confirmar a informação com a Polícia Federal. Com o desmentido, ela é obrigada a mudar a manchete para PF apreende computador da BIM em operação que mira Carlos Bolsonaro. E o Grupo Globo publica também uma correção. Computador da BIM não foi apreendido com Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio estava em Angra dos Reis, na casa do pai. Computador da BIM foi apreendido em Salvador, na casa de uma servidora que trabalha na BIM. É servidora ativa do serviço de inteligência. E um monte de gente que se acha jornalista sai reproduzindo a história falsa. E vai além. Diz que Bolsonaro e os filhos fugiram de barco dos agentes da Polícia Federal. O Brasil certamente não estaria nessa situação trágica se o jornalismo não tivesse desistido de ser jornalismo, não tivesse se matado. Mas ainda há jornalistas de verdade, e são eles que estão questionando essas operações da PF autorizadas pelo Alexandre de Moraes. São eles que estão denunciando que o mandado de busca e apreensão de ontem era contra o Carlos Bolsonaro. E, mesmo assim, os agentes apreenderam também equipamentos de outras pessoas que estavam na casa, inclusive um assessor do ex-presidente Bolsonaro, que teve um tablet e um computador levados. O próprio Bolsonaro disse que levaram também um bloco de notas dele, anotações para a live que fez no domingo. O deputado federal Luciano Zucco, que estava com a família Bolsonaro em Angra, afirmou que os agentes chegaram ao ponto de dar a entender que recolheriam os equipamentos de todo mundo que estava na casa. Se o alvo era o Carlos Bolsonaro, se foram levados equipamentos que não eram dele, além do bloco de notas do presidente, se o processo penal no Brasil ainda estiver valendo, as provas colhidas ontem, de acordo com advogados sérios, são nulas. Toda a investigação pode ser anulada. Outra coisa que precisa ser explicada: como a velha imprensa tem acesso a informações sobre inquéritos, investigações e operações que são teoricamente sigilosos. E estamos na era em que não precisa ter indício, evidência, bastam boatos para que sejam abertos inquéritos, de acordo com os melhores juristas deste país, inquéritos ilegais.
Qualquer coisa serve, 2 mensagens curtas de WhatsApp bastam. Claro, desde que sejam contra determinado grupo político. Esse caso de ontem, envolvendo o Carlos Bolsonaro, foi parar na rede social do deputado federal Guilherme Boulos no X. Tá lá, o título é Os Fatos, tudo em caixa alta. E aí vai. Um computador da BIM foi encontrado hoje na casa de Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro. Bolsonaro e os filhos fogem de lancha com a chegada da PF à casa. Que lindo, né? O Boulos pode, ele está com o Lula. O André Janones escreveu até livro admitindo que mentiu na campanha de 2022. Manchete do O Globo. Em livro, Janones narra atuação na campanha de Lula e admite uso de fake news para desestabilizar Bolsonaro. Manchete da Gazeta do Povo. Janones confessa que manipulou informações e que método é eticamente duvidoso. Algum deles foi incluído em algum inquérito? Algum deles foi alvo de operação da Polícia Federal? O Flávio Dino também pode contar várias versões sobre as imagens do 8 de janeiro. Pode acusar atiradores legalizados de vender e alugar armas para bandidos. O Lula, a alma mais honesta do mundo, mente sem parar. A Gazeta do Povo publicou no domingo a seguinte matéria: As mentiras do primeiro ano de mandato de Lula. É uma longa reportagem e se eu fosse citar aqui todas as mentiras do petista, só de 2023, precisaria de umas 2 horas. E ainda tem, claro, as mentiras supremas, e a lista também é enorme. A solução, então, qual é? Regular as mídias digitais, é censurar mesmo, porque, como a gente viu ontem, mais uma vez, a imprensa tradicional não mente, nunca mentiu, não erra, é infalível. Alguém lembra o caso da escola base em São Paulo? Foi em 1994. Os maiores grupos de comunicação do país divulgaram falsas denúncias de abusos sexuais de alunos. Tudo mentira. Mas a vida de 4 pessoas foi destruída. Não, mas o problema são as redes sociais, o YouTube, o Rumble, o Locals, o WhatsApp. O negócio é censurar. E a velha imprensa faz uma campanha pesada para isso. Olha aí, matéria do Globo, do último domingo, na primeira página. Novos recursos em redes e aplicativos elevam o risco de desinformação. Esse é o título. E o subtítulo: Disparo para grupos grandes e moderação sem regra clara preocupam. A matéria mereceu uma página inteira. Do WhatsApp ao YouTube, novas funções e mudanças na transparência das plataformas desafiam as eleições 2024. E são muitos casos assim. Eleições tornam urgente regulação das redes sociais. Colunista da Folha diz que chegou a hora de regular as mídias sociais. Plataformas digitais são coniventes com desinformação da extrema-direita. Absolutamente tudo serve de desculpa para censurar as mídias digitais, para que a velha mídia recupere o monopólio da informação e possa fazer sua militância, possa incentivar a perseguição de quem quiser e possa mentir à vontade sem jamais ser confrontada.